Meus irmãos, como nós dissemos, nós agora em janeiro, nós teremos uma série de mensagens, já está até aqui projetada, Nossa Fé Prática. Nossa Fé Prática. E os pregadores serão pessoas da nossa juventude. Então quero convidar André Maurício. Empolgado. Que é um irmão querido, é irmão de um pastor querido, aliás, que batizou minha filha. O seu irmão, na verdade, se ele me der um tapa na cara, ainda fica 2-1 para ele. Ele me deu a Bíblia na minha ordenação e batizou minha filha. Então ele está de 2-0, né? E vou te passar a palavra, meu irmão, que Deus te use, te abençoe. Nós todos aqui sabemos que você se empenhou, que você estudou a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser bênção nas nossas vidas, tá bom? Fica à vontade. Obrigado, Cício, obrigado a todo mundo que oportuniza, né, os nossos jovens aqui da igreja. A gente sabe o quanto que isso é importante, tanto no louvor quanto no diaconato, né, que é onde me colocaram agora como jovem que sou, como aqui também dando a palavra para vocês. E nessa quarta-feira, como o Cício já falou, nas quartas agora a gente vai começar a estudar o livro de Tiago, e eu fui o primeiro a ter essa missão, né, de passar um pouco do livro da carta de Tiago para vocês, na verdade, né, e o tema de hoje vai ser um tema perseverança, e nós já vamos começar a fazer a nossa leitura bíblica no capítulo 1 de Tiago. A gente vai ler do versículo 12 ao versículo 18, e assim como o Cício sempre fala, outros pastores também, se você puder abrir sua Bíblia para poder acompanhar comigo e ver que eu não estou mentindo, que eu não estou falando bobagem aqui, por favor, faça isso. Não só faça isso comigo, mas faça isso sempre, porque nós temos a oportunidade e o prazer de poder ler a palavra. Então isso em qualquer lugar, não só em casa, mas aqui também no culto, que você tem esse prazer de ler a palavra de Deus comigo. Então, vamos ao versículo 12 do capítulo 1 da carta de Tiago, beleza? Ele fala assim, ó: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Gostaria de começar orando para que Deus fale nos nossos corações e me use como instrumento dele. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui, falando da Tua palavra, falando para as pessoas, ó Deus, do Teu Evangelho, e refletindo junto com eles, ó Deus, um pouco sobre o que o Senhor deixou escrito para nós, ó Deus, aquilo que está no nosso manual e que nós devemos ler todos os dias, meu Pai. Obrigado porque nós temos a oportunidade de nos reunirmos e que o Senhor possa me usar para passar essa mensagem para eles, ó Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Agora que estamos orados, e eu estou mais tranquilo, porque a gente está orado, eu vou começar dando uma introdução da carta de Tiago, tá? Só para vocês entenderem um pouco. Esse Tiago que escreveu a carta, tá, de Tiago, ele não é o Tiago apóstolo, tá bom? O Tiago apóstolo, inclusive, não poderia ter escrito essa carta, porque ele morreu antes dessa carta ser escrita. Tá? Havia outros 3 Tiagos na Bíblia, além desse Tiago apóstolo, mas o Tiago que escreveu essa carta foi o irmão mais novo de Jesus, que na época, inclusive, que Jesus falava da palavra, não tinha se convertido, mas logo depois veio a se converter e virou um grande líder da igreja de Jerusalém. Então, por ser um grande líder, necessariamente, esse Tiago não precisava de uma grande apresentação, afinal de contas, todo mundo já conhecia ele,
Beleza? É a mesma coisa que o pastor Flávio, por exemplo, for fazer uma mensagem aqui, ele chega aqui e tem que falar, olha, pastor Flávio, pastor, me formei em tal lugar, fui vocacionado em tal época. Ele não precisa de fazer isso, assim como Paulo faz em várias cartas, porque muitas pessoas duvidavam de Paulo, afinal de contas eles achavam que Paulo não era apóstolo, mas a gente sabe que ele é. Então, Tiago não precisava disso, porque ele já era muito influente, tá? Então ele só começa a carta se apresentando, falando que ele é Tiago, eu sou o Tiago, e eu estou aqui para falar várias coisas importantes para vocês. E o contexto dessa carta, para quem também não sabe, é um contexto em que os cristãos da época sofriam muito. Por quê? Porque eles eram muito perseguidos, tá? Muito perseguidos por várias pessoas, por vários povos, beleza? Inclusive estavam espalhados, tá? Pelo mundo ali, pelo mundo antigo principalmente. Então você tem um contexto em que as pessoas estão sofrendo demais. E não só isso, as pessoas elas estão sofrendo, elas leem a Bíblia até, mas elas não praticam tanto a Bíblia. Então, Tiago vê com grande importância fazer o quê? Falar para essas pessoas da fé, que é a Bíblia, mas também da prática. Entendem por que a ideia de fé e prática? Beleza? Então esse é o contexto. E esses cristãos da época, inclusive, tinham muitas perguntas, tá? Para Tiago. Uma das perguntas, inclusive, que nós também fazemos até hoje, é por que os cristãos passam por sofrimentos, passam por adversidades? Por que nós, cristãos, que estamos seguindo a Jesus, estamos passando por esse monte de adversidade? Não faz muito sentido. Afinal de contas, se a gente segue a Jesus, a gente não deveria sofrer. Mas é isso mesmo. Essa é a verdade, é isso que a gente vê nas cartas, é isso que a gente vê que aconteceu com os apóstolos? Acho que não, mas a gente vai refletir um pouco mais sobre isso. Outra pergunta é de que forma a gente deve, então, já que a gente tem que passar por sofrimentos, de que forma a gente tem que passar por eles? Como que a gente vai lidar com esses sofrimentos? E uma outra pergunta é, então se Deus, Ele permite que nós passemos por esses sofrimentos, significa então que o fato de eu estar sofrendo é culpa de Deus? O fato de eu ser tentado é culpa de Deus? Isso eram perguntas que as pessoas da época faziam e que Tiago, principalmente nesse primeiro capítulo aqui, na primeira parte, né, desse primeiro capítulo, vem para tentar responder. Então a gente vai tentar responder algumas dessas perguntas, lendo juntos e refletindo juntos, como que Tiago achava que nós tínhamos que praticar e lidar com essas situações, beleza? E a primeira pergunta, então, que a gente vai tentar responder é: por que o cristão passa por sofrimentos? Eu queria que você abrisse, então, já está, né? Já deve estar aberto na carta de Tiago, no capítulo 1, e agora a gente vai ler o versículo 2 até o 4. Eu queria ler eles com vocês. A tradução que eu tenho aqui é NVI, tá? Mas você pode acompanhar na sua tradução tranquilamente. Eu também vou deixar aqui no slide, tá? Ele fala assim, ó: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então Tiago aqui, ele meio que já dá um panorama geral, respondendo essa primeira pergunta de por que o cristão passa por sofrimentos. Tiago deixa claro aqui o seguinte: primeiro, se você está passando por sofrimento, tenha alegria por passar por esse sofrimento. Sabe por que você tem que ter alegria? Porque esse sofrimento vai te gerar perseverança. Essa é a palavra-chave aqui. Perseverança. Ou seja, se você não passar por sofrimentos, você não vai ter perseverança. Então, tenha alegria, porque você está gerando perseverança. E ele continua. Ele deixa claro o seguinte aqui, tá? E aí eu quero tentar mostrar para vocês que essas duas palavras meio que aqui tem muito a ver, na verdade são até iguais em sentido. Ele fala sobre provação, tá? E provação e sofrimento, para ele, é a mesma coisa, tudo bem? Significam praticamente as mesmas coisas. É lógico que a gente está falando também
e para mim eu considero como sofrimento, quando você passa por uma situação em que você é tentado. Isso também é uma provação, tá? Então, também é um sofrimento. Você também está sofrendo com isso. Tudo bem? Beleza? Então, ele traz o sofrimento como provação, tá? E essa provação, ela gera perseverança. O que seria perseverança, basicamente? Perseverança é você, acima de qualquer coisa, acima das adversidades, acima do que você estiver passando, você continuar crendo que Jesus é o seu Salvador, é o seu Senhor, é a sua esperança, é quem te salvou, quem veio para a terra, quem te colocou aqui, quem te dá as bênçãos. É isso que é perseverança. Então aqui não é você ter perseverança no treino da academia, por exemplo. Tudo bem? No estudo do concurso. Eu estou falando sobre perseverança na fé. É isso que Tiago está falando aqui. Não que você não possa ter perseverança nas outras coisas. Eu quero que você tenha. Beleza? Porque isso é importantíssimo para a vida. Mas aqui, Tiago fala sobre perseverança na questão de perseverança na fé. Tudo bem? Beleza? Então, entenderam o contexto? Entenderam para quem Tiago está falando? E aí ele continua. O texto continua falando que a perseverança, ela vai ter ação completa, a fim de que nós vamos ser maduros e íntegros, sem lhes faltar nada, sem nos faltar nada. O que significa isso, cara? Significa que, a partir do momento que você gera perseverança, e você tem perseverança, você não vai ter nada que lhe falte, você vai se tornar alguém íntegro, você vai se tornar alguém maduro no Evangelho. E a gente tem que parar de pensar, e aí eu vejo muitos pastores aí de rede social, principalmente, colocando como sentimento que é o Evangelho. Evangelho, meu irmão, não é sentimento. Evangelho não é você abrir sua Bíblia todos os dias, por exemplo, e achar lindo o que você está lendo, chorar com o que você está lendo, sentir a presença de Deus e começar a adorar a Deus e sair saltitando. Isso não é o Evangelho. Evangelho é se manter constante, independente se hoje você acordou sentindo isso, ou você leu a Bíblia e falou, caraca, Deus não está falando comigo. Mas amanhã sabe o que eu vou fazer? Vou ler a Bíblia de novo, porque em algum momento Ele vai me responder. Ou se não, talvez Ele está me respondendo e eu não estou entendendo. Mas eu sei que, independente disso, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter perseverança desse Deus que pode tudo, que faz tudo, que me dá várias bênçãos. É essa que é a ideia do Evangelho. Aqui, você tem que entender que o Evangelho não tem nada a ver com o seu sentimento. E lógico, não estou falando que ter o sentimento, ouvir uma música e sentir Deus, isso não é bom. Isso é ótimo. Tudo bem? Isso é ótimo. Mas nem sempre você vai sentir isso. E você não está errado por isso. Isso é normal, isso é natural na nossa caminhada. O que não é natural é você abandonar o Evangelho por não sentir isso. Isso significa que você não tem perseverança. Entenderam isso? Entenderam a ideia que Tiago está trazendo para a gente? Beleza? Então, diferente do que muitos nas redes sociais falam, nós devemos perseverar na fé, independente do sentimento, independente da música bonita que está tocando de fundo quando eu falo. Entendam isso. Fé, perseverança na fé, é crer no Evangelho. Tudo bem? E aí, a gente vai então para uma segunda pergunta, que é a seguinte: se as provações vêm de Deus, significa que o fato de errarmos é culpa dele? E a gente já sabe que essa resposta é não. Mas não é o André que vos fala. Aqui é Tiago que vos fala. E a gente vai ler isso no capítulo 1 ainda, que você acompanha comigo aí na sua Bíblia, a partir do versículo 12 até o versículo 15, tá? Eu vou projetar aqui, mas eu também vou ler aqui a parte. E ele fala assim, ó: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido.
Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, após ter se amadurecido, gera a morte. Há uma grande diferença entre provação e tentação. A gente tem que entender que provação realmente é Deus deixando que uma situação aconteça com você para que você seja aprovado, para que você gere perseverança, tenha perseverança, aprenda a ter perseverança e também ter sabedoria. Já a tentação não. A tentação é algo que é fruto do seu pecado, é algo que é fruto da sua cobiça. E aqui ninguém está falando do diabo. Em nenhum momento Tiago fala, tentação vem de quem? Do diabo. Tiago fala isso na carta? Em momento nenhum. Ou seja, se você é tentado, irmão, não coloca a culpa no diabo. Não seja como Eva, não seja como Adão, não seja como nós. Não coloque a culpa no diabo. É isso que Tiago está falando. Ele não tem nada a ver com essa história. A história aqui é você. Você, com o pecado que você tem, com o pecado que você, de certa forma, quase que é lógico que nós somos justificados, você acaba então caindo em tentação. Você, pela sua cobiça, e aqui ele deixa bem claro, arrastado e seduzido para ser ou para cair em uma tentação. Então, em momento nenhum, a culpa é do diabo ou a culpa é de Deus. A culpa é de quem? Sua, minha. A culpa é nossa. Entendem isso? E ele deixou isso claro. Uma mesma situação, ela pode ser tanto uma tentação quanto uma aprovação. O que vai mudar uma tentação e uma aprovação em uma mesma situação? Como nós lidamos com aquela situação. Nós podemos ser, de certa forma, seduzidos pelo pecado, seduzidos pela tentação, cairmos em tentação, ou nós podemos agir de uma forma correta, gerando perseverança, entendendo que nós temos uma coroa da vida que nós vamos receber quando nós chegarmos ao final dessa linha, dessa corrida, na linha de chegada dessa corrida, e que isso nos trará várias outras coisas e nos tornará completo. Entendem isso? Beleza? Então, Tiago deixa bem claro aqui que provação e tentação são diferentes, mas que Deus não te tenta. A tentação vem de você, da sua cobiça, do seu pecado. Beleza? Então, a partir disso, nós vamos para a nossa terceira perguntinha, que é, mas então, como nós podemos passar por essa provação? De que forma nós devemos nos comportar diante de uma situação adversa, já que ela é causada por nós? Pô, se ela é causada por mim, eu não quero cair na tentação. Isso é bem claro, né? Eu não quero cair na tentação. E aí, eu queria ler com vocês, Tiago, no capítulo 1 ainda, agora do versículo 5 ao versículo 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ou seja, Tiago, ele está dizendo, irmão, primeiro, está passando por uma provação, está passando por uma dificuldade, e eu não estou falando que é fácil, tá? Eu não estou aqui para dizer que passar por dificuldade é fácil, que pelo amor de Deus, eu sei o quanto que é difícil. Mas o que Tiago está querendo dizer aqui para você, para mim, para o povo na época, é que você deve ter perseverança. Você fala, tá, mas eu não tenho perseverança agora, eu quero gerar ela, como é que eu faço? Cara, você não tem sabedoria para lidar com isso? Pede a Deus. Pede a Deus, porque Ele vai te dar sabedoria. Inclusive, eu lembro muito quando fala de sabedoria, de um cara que eu gosto muito na Bíblia, chamado Salomão, que foi um dos autores de Provérbios e também de Eclesiastes, e ele fala muito sobre isso. Inclusive,
Deus pergunta para ele, né, Salomão, e aí, você pode ter o que você quiser. Fala aí, o que você quer ter? Ele fala, eu quero ter sabedoria. Ou seja, para mim ele já era sábio antes mesmo de pedir isso, né? Se fosse um tolo, pediria dinheiro, pediria ouro, pediria qualquer outra coisa. Mas ele já pediu sabedoria, então para mim ele já era sábio muito antes disso, sabe? E lógico, ele se tornou, para mim, o homem mais sábio da Bíblia. Então, de certa forma, peça sabedoria. Aqui eu não estou falando de uma sabedoria inteligência, uma sabedoria, por exemplo, de que você estuda, tira boas notas na sua prova, tira boas notas no concurso, passa enfim. Aqui, sabedoria não significa isso. Sabedoria significa você discernir, saber discernir, diferenciar o que é bom e o que é mal, diante do temor de Deus. Isso é sabedoria. Então, se te falta sabedoria, irmão, ora e pede sabedoria. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar. Mas ele falou, mas não adianta você pedir sabedoria agora e depois ser duvidado do que você está pedindo. Porque Deus não é inconstante. Então você não deve ser inconstante. Ou seja, desde o início ele está falando de quê? Perseverança. A sua perseverança tem que ser treinada, moldada, desde o início. Então, irmão, está passando por uma aprovação? Primeiro, passe com alegria, sabe por quê? Porque aquilo vai te gerar perseverança. Segundo, está vendo que está muito difícil? Pede a Deus sabedoria. Ele vai te dar sabedoria para lidar com esse problema. Ele vai te dar sabedoria para lidar com as coisas que você acha que não tem como lidar. Pense em tantas coisas que já aconteceram na nossa vida e que a gente olhou e falou, eu não sei como é que eu vou lidar com isso, eu não sei o que eu vou fazer agora, meu Deus? O que eu faço agora? Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que vem dele a nossa esperança, que vem dele a nossa sabedoria, então que a gente peça sabedoria a ele, porque com certeza, com toda certeza, ele vai nos dar, mas que nós possamos pedir com fé e perseverança na fé, não sendo vacilante, não uma hora acreditando e outra hora não acreditando. Sabe por quê? Porque ele deixa claro, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Esse homem que é vacilante é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Não seja instável na fé, meu irmão. Não seja instável na sua vida. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Que você tenha ciência que Deus é o seu Salvador e que é por isso que você está aqui, é por isso que você lê a Bíblia, é por isso que você ora a Ele, é por isso que você canta, é por isso que você vive. Entenda isso, tenha perseverança, tenha fé. E por último, e aí vocês podem estar pensando assim, pô, mas ele só vai bater na gente, né? Assim como Deus bateu em mim essa semana toda. Mas o que a gente nunca pode esquecer é que apesar de passar por todos esses problemas, apesar de passar por lutas, por dificuldades, por adversidades, por tudo isso, nós temos um Deus que nos dá esperança, esperança de uma vida eterna, esperança da coroa da vida, esperança de estar conosco independente dos momentos. E vamos ser sinceros, é muito melhor você passar pela dificuldade com alguém do que passar por ela sozinho. E você não está sozinho, você está com Deus. Então, meus irmãos, e aí a gente vai para o versículo 16 até o 18, não se deixe enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Independente de você ser pecador, Deus não é. Deus não é inconstante. Deus não é como uma sombra, por exemplo, de uma árvore, que ora está do lado de cá, e quando o sol se põe para o lado de lá, ela está do lado de cá. Deus não muda. Entende isso, meu irmão? Deus não muda. E todas as bênçãos que você tem, vem dele. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente chegar num momento da nossa vida tão complexo e ver Deus nas coisas, e ver o quanto Deus é bom, mas você tem que ter ciência de que Ele é bom, e de que Ele ainda assim está te sustentando, está te dando bênçãos, está te abençoando, está te fazendo acordar todos os dias. Essa que é a grande questão aqui. E isso é que é ter perseverança, independente da adversidade. Então,
por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Você não é o último, você não é o segundo, você não é o quarto, você é o primeiro fruto de tudo que Ele criou. E sendo sincero, se você é o primeiro fruto de tudo que Ele criou, você acha mesmo que Ele vai te desamparar? Que Ele vai te deixar? Tem uma parte da Bíblia, né, que fala que Ele veste os lírios do campo, que Ele trata muito bem todos os animais e toda a natureza. E por que Ele não faria isso conosco? E eu muitas vezes paro para pensar nisso. Toda vez que eu paro numa situação difícil, eu falo, caramba, mano. Eu olho para a árvore, eu olho para o pássaro, eu olho para a natureza e falo, cara, olha isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Se Deus mantém essa galera aqui boa, bem, saudável, acontecendo, por que Ele não vai me manter? Por que Ele não vai me amparar, me ajudar, me auxiliar? Não faz sentido a gente pensar o contrário. Então, que nós possamos orar a Deus para pedir sabedoria, nos responsabilizarmos pelo nosso pecado, levantarmos a cabeça e perseverarmos no Senhor. Por quê? Porque Ele é justo, Ele é santo, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é benigno e verdadeiro. E Ele nunca vai nos deixar independente das adversidades. Então, tenha perseverança, porque você se tornará maduro no Evangelho e completo. Amém, meus irmãos?